Flamengo toma atitude surpreendente com Samuel Lino e barca vai acontecer no Flamengo. Medalhão pede para sair do Mengão. Flamengo insiste na contratação do zagueiro Vitão e atacante do Al Hilal pode pintar no Flamengo. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão, porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação. Nós vamos direto na informação. Galera, começo falando do Saul, galera. É isso aí, da situação no caso do jogador Saul do Flamengo, ele que há uma expectativa, há uma possibilidade de fazer uma cirurgia no tornozelo. Caso o Saul faça essa cirurgia, ele pode ficar de 3 a 4 meses fora dos gramados. Então há essa dúvida, faz a cirurgia ou não faz? Faz tratamento sem cirurgia. O que acontece é o seguinte, o pior é o seguinte, tem o De La Cruz, que todo mundo sabe que é um jogador que você não pode confiar 100%, porque é um jogador também que está sempre lesionado. Então fica já uma situação complicada para um substituto para o Saul, né? Também tem o Jorginho, e o Jorginho já tem 30 anos de idade, vai ficar sobrecarregado com certeza no Flamengo, e todo mundo sabe que são muitos jogos. Então há essa dúvida também, há essa preocupação também nessa cirurgia, mas vai ser decidido juntamente aí com um conjunto, né? Uma decisão do Flamengo, uma decisão do próprio jogador, e para ver o que vai ser melhor para o Flamengo. O importante é pensar primeiramente na saúde do jogador, né? E depois vem a situação do Flamengo para um jogador estar substituindo. O Flamengo não pode contratar um jogador para essa função, no caso para substituir o Saul, porque depois que o jogador voltar vai ficar também um time inchado, com muitos jogadores no setor. Então o Flamengo também tem essa dúvida. Acredito que a melhor decisão vai ser tomada juntamente com o Saul e com a diretoria do Flamengo. Galera, vamos falar agora da Leila Pereira comprando o Vasco da Gama. Eu já esperava isso. Aquele jogo que teve entre Flamengo, no caso Vasco e Palmeiras, né? Que naquele jogo que o Palmeiras venceu o Vasco por 3 a 0, nesse mesmo dia, no caso a Leila Pereira, no caso a Crefisa, emprestou, se eu não me engano, 80 milhões ao Vasco da Gama, né? E rolou alguns rumores, Vasco da Gama vai comprar, no caso aí o Palmeiras vai comprar, no caso o Vasco da Gama, e segundo informação do Globo Esporte, o filho do dono da Crefisa quer comprar o Vasco da Gama, ou seja, a Leila Pereira. Eles não colocaram a Leila Pereira para não dar aquele impacto. É o filho do dono da Crefisa, é a Leila Pereira. Então aí a informação do Globo Esporte é que o Palmeiras tem interesse de comprar o Vasco, então vai se tornar um duplo rival, porque vai ser Vasco e Palmeiras um só, então vai ser um duplo rival, e a informação de que eles querem pagar 2 bilhões de reais para estar comprando aí a SAF do Vasco da Gama, galera. Então eu já sabia, isso aí já era esperado, até mesmo pelos torcedores aí do Vasco da Gama. Galera, vamos falar agora de Samuel Lino. O Flamengo toma atitude surpreendente aí em relação ao Samuel Lino. O Flamengo quer fazer um trabalho específico, um trabalho tático, um trabalho específico de treino com o jogador, para o jogador ser o protagonista no ano de 2026, galera. É isso aí, jogador que foi comprado como o jogador mais caro da história do Flamengo. Então o Flamengo querendo fazer um trabalho especial com o Samuel Lino, galera, para ele brilhar em 2026. Então eles querem trabalhar aí, esquema tático, um treino especial para ele ser protagonista no ano de 2026. Galera, vamos falar agora do zagueiro Vitão. O Flamengo insiste na contratação do zagueiro Vitão, segundo informação do Vene Casagrande, galera. É isso aí. O que acontece é o seguinte, o Cruzeiro tá na frente na contratação do zagueiro Vitão, tá? Mas o Flamengo continua tentando a contratação. Por que o Cruzeiro tá na frente?
Porque o Flamengo, o Internacional, ele tem uma dívida com o Flamengo. Na compra do Thiago Maia eles não compraram, ele não pagou o Thiago Maia. Então, ou seja, eles não querem pagar essa dívida do Thiago Maia, porque para ele negociar com o Flamengo, eles vai ter que abater essa dívida com o Flamengo, a dívida da compra do Thiago Maia que eles não pagaram. Eles querem pegar a grana toda, eles não querem pagar o Flamengo. É um jogo muito sujo. Se ele fosse uma diretoria, o Internacional tivesse uma diretoria correta, trabalhasse correto, eles iam negociar com o Flamengo. Olha só, vamos negociar, eu devo quanto a vocês? Devo X, vamos abater o valor do Thiago Maia e vocês me dão a diferença. É o correto, mas eles estão de sacanagem. Eles estão negociando com o Cruzeiro para não pagar a dívida ao Flamengo. A verdade é essa, gente. Não tem mais o que falar, mas o Flamengo insiste na contratação do zagueiro Vitão, porque o Flamengo tem também a necessidade com urgência de estar contratando aí um zagueiro para o setor defensivo do Flamengo. Em relação aí ao Felipe Luiz, muitas pessoas perguntando, ainda não foi batido o martelo, nós estamos aguardando, a qualquer momento o canal Vieira Fla pode entrar com a informação de que o Felipe renovou, no caso aí, o contrato com o Flamengo, mas ainda não foi batido o martelo, nós estamos aguardando aí, a qualquer momento pode estar saindo. Isso também preocupa o torcedor, porque nunca sai, nunca acontece, então os torcedores ficam preocupados, né? Ficam preocupados com a demora dessa decisão aí do Felipe Luiz. Galera, vamos mudar de assunto e falar agora do atacante do Al Hilal que pode pintar no Flamengo. Atacante do Al Hilal que pode pintar no Flamengo é o Marcos Leonardo. O Flamengo já tentou a contratação desse belo atacante, é um excelente atacante, né? E agora pode surgir uma oportunidade. Por quê, Vera Fla? O que está acontecendo que ele pode chegar no Flamengo? O que acontece é o seguinte, isso porque vai ter uma diminuição no caso de estrangeiros lá na Arábia. Vai ter que ser diminuído a quantidade de estrangeiros no clube na Arábia. E no caso, ele tem 3, no caso, jogadores estrangeiros, ele tem que escolher 2. Com isso, pode acontecer essa oportunidade de surgir aí, no caso do Marco Leonardo vir para o Flamengo, que parece que eles vão escolher o Marco Leonardo, pelo menos para ser emprestado. Então o Flamengo é uma oportunidade de mercado para o Flamengo, é um excelente atacante, o Flamengo precisa de um atacante, então é uma bela oportunidade. Então o Flamengo tem que ficar ligado no mercado, porque se realmente for escolhido o Marcos Leonardo para sair pelo menos por empréstimo, o Flamengo tem que aproveitar literalmente essa oportunidade. Galera, vamos mudar de assunto e falar agora de saída do Flamengo. A barca no Flamengo vai acontecer, galera. Segundo o Globo Esporte, ele trouxe uma relação, que é a relação que todo mundo sabe. Vinha, não vem tendo oportunidade do Flamengo, mas muitas pessoas questionam porque o Vinha é um excelente jogador, não tem oportunidade. O jogador quando entra sem ritmo. Mas ele é sim um belo jogador, então a informação de que o Vinha vai ser colocado à venda. Tem a situação do Alan também, um jogador caro que ganha cerca de R$1 milhão, também não tem oportunidade, o Flamengo vai negociar com o Alan. O Michael também ganha cerca de R$1.400.000, R$1.400.000 pelo Flamengo, e está dando prejuízo no Flamengo porque também não joga. São jogadores com salário muito alto e não tem oportunidade, está dando prejuízo no caso do Flamengo. E tem a situação do Cebolinha. A situação do Cebolinha já é uma situação diferente. É um caso especial. Por quê? O Cebolinha, no final da temporada, ele jogou muito bem. Fez belas atuações, isso mexeu com o Flamengo. Todo mundo sabe que o Cebolinha já estava há tempo na lista de sair. Agora, o que acontece é o seguinte, o problema é que o jogador quer sair do Flamengo. O Flamengo, para renovar, o Flamengo vai ter que convencer por que ele quer sair do Flamengo. Porque ele está tendo pouca minutagem no time do Flamengo. Então o jogador quer respirar novos ares, o jogador quer dar a volta por cima, ver uma Copa do Mundo. Todo jogador tem vontade de disputar a Copa do Mundo. Então ele tem vontade de deixar o Flamengo por conta da minutagem. Então se o Flamengo quiser realmente renovar, o Flamengo vai ter que correr e convencer o jogador, né, a passar o projeto que tem com o jogador para o Flamengo convencer, porque a situação realmente para o jogador é complicada, não tem minutagem, então o jogador quer sair do Flamengo, né? Ele que teve um bom final de temporada, agora está querendo sair. Então o Flamengo tem que correr o mais rápido possível, porque ele tem 1 ano de contrato, já no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato. Então o Flamengo tem que tomar uma decisão, ou vai vender ou vai renovar, mas tem que decidir o mais rápido possível, porque no meio do ano o jogador já pode sair de graça e assinar um pré-contrato. Então é dessa forma que é o futebol. Então o Flamengo tem que ficar ligado, é o que eu falei.
mas muitos torcedores pedem a renovação do Cebolinha. Mas dê a sua opinião, que é muito importante para o nosso canal. Se você fosse, no caso, o BAP, se você fosse o Felipe Luiz, você renovaria o contrato com o Cebolinha? Ou você acha que é o momento de negociar, é o momento que ele está em alta, é o momento de fazer dinheiro? O que você acha? Dê a sua opinião, que é muito importante para o nosso canal. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Forte abraço. Deus abençoe você e sua família.